Dev, tu só pode ser maluco se não assistir essa aula aqui até o final, porque, cara, nesta aula a gente vai deixar o nosso componente de header responsivo para tablet e para telefone também, além do desktop que a gente já fez nas aulas anteriores. Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, Tailwind CSS e TypeScript. Dev, olha só, nessa aula aqui a gente vai deixar o nosso componente de header responsivo. Nós vamos começar a configurar a responsividade desse componente. Então olha só, já deixa um like nessa aula aqui, te inscreve nesse canal se tu ainda não for inscrito. E, claro, assiste a aula até o final, porque, cara, eu tenho certeza que tu vai curtir bastante tudo que a gente vai fazer nessa aula. Vamos lá, vou fechar aqui o meu rosto e olha só, cara, se fizer sentido para ti, torne-se membro desse canal aqui, ó. A gente tem vários planos ali, cada um dos planos eles te dá acesso específico para os nossos vídeos. Então, se tu quiser ter acesso antecipado às outras aulas desse curso, a outros cursos que ainda não lançaram aqui no YouTube e a outros vídeos também, cara, torne-se membro, me ajude aqui, é um valor pequenininho ali, não vai fazer muita diferença para ti, mas, cara, desse lado aqui vai fazer toda a diferença para mim, beleza? Bom, olha só, eu vou abrir aqui o nosso Notion só para a gente dar uma olhada o que a gente vai fazer nesta aula aqui. Ó, nessa aula a gente vai configurar a responsividade do nosso header. Bom, na aula anterior, vocês lembram, a gente criou o header da nossa aplicação, certo? Essa parte verde aqui, esse header verde, né? Só que olha só, se a gente reduz o tamanho da tela aqui, ó, tu pode ver que ele não muda nada, né? Ele continua da mesma forma. Só que se a gente olhar a nossa aplicação final aqui, ó, que é o codarse.com, provavelmente tu vai estar, inclusive, assistindo esse curso aqui por dentro da nossa plataforma. Se tu não tiver, dá uma olhada aqui, ó, que provavelmente vai estar aqui, ó, nos mais cursos ou nesta aba aqui, tá? Provavelmente esse curso vai estar disponível aqui dentro. Só que essa aplicação aqui, ó, se a gente for reduzindo o tamanho da tela, tu pode ver que, olha só, vai chegar um certo momento que o header aqui, ó, ele muda, né? Ele fica aqui, ó, à direita, à esquerda, né? Melhor dizendo, né? Ele vai ficar travado aqui, que é mais ou menos um tamanho de tela de tablet. Agora, se a gente reduzir mais um pouco, olha só, mudou tudo, cara. Tu pode ver que aqui, ó, sumiu os links que tinham aqui. Agora tem um título, que é o título da nossa página inicial. E aqui, ó, a gente tem um menu de hambúrguer. E que quando a gente clica, ele abre o nosso drawer. E aí, ó, tu pode ver que todos os links que estavam aqui em cima antes, agora tá dentro do nosso drawer. Se eu clicar aqui, ó, ele navega para a tela de cursos. Aqui, ó, sobre, ele navega para a tela de sobre. E assim por diante. Então, ó, nesta aula a gente vai começar a configuração dessa parte aqui, dessa responsividade do nosso header, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. A primeira coisa que tu precisa fazer é abrir o teu Visual Studio Code, certifica que tu tá rodando a tua aplicação. Olha só, eu não sei se eu falei antes, tá? Mas, cara, é muito importante que tu faça essas coisas junto comigo. Porque, cara, só vendo os vídeos, tu não vai aprender muita coisa. Então, ó, tu precisa colocar em prática, tá? Não é nem questão de assistir todos os vídeos. Às vezes tu nem precisa assistir todo o curso. Mas pratica. Tu quer aprender mesmo? Pratica isso aqui até o talo. Porque aí tu vai aprender de verdade, beleza? Bom, tá com o projeto rodando? Beleza. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como é que funciona a parada, essa questão de responsividade dentro do nosso projeto. Bom, no CSS em si, vamos falar dessa forma, ele tem algo chamado Media Query, né? O Media Query, basicamente, ele permite com que a gente, através do CSS, fique escutando o tamanho da nossa tela. Então, se a tela reduz, se ela aumenta, né? Aumenta e tal. Enfim, a gente consegue escutar o tamanho da nossa tela. Basicamente isso. E aí, conforme os tamanhos das nossas telas, a gente consegue aplicar CSS diferentes, né? Conforme o tamanho que a gente quer. Então, ó, se a gente digitar aqui, ó, Media Query CSS, olha só o que aparece. Vamos dar uma olhada aqui, ó, W3 Schools. Cara, esse site aqui é um dos melhores que tem pra gente aprender esse tipo de coisa básica, né? O root do CSS, o root do HTML e tal. Cara, esse site aqui, ó, é muito bom para esse tipo de coisa. Então, olha só, o que é um Media Query? O Media Query é uma técnica de CSS que foi introduzida no CSS 3, que usa o @media, né, a rule @media,
para incluir um bloco de CSS, um bloco de propriedades CSS, somente se certas condições forem true, forem verdadeiras, né? Então olha só esse exemplo aqui, ó. Em um browser que a janela for de 600 pixels ou menor, o background color vai ser aplicada para light blue. Então olha só o que está acontecendo aqui, ó. @media only screen and o max width 600 pixels, ou seja, numa tela que o max width for de 600 pixels, então a largura máxima for 600 pixels, a cor aqui, ó, vai ser light blue. Se a gente dá um try it yourself, olha só o que acontece. Tá vendo que ele tá verde? Agora eu vou apertar o F12. Olha só o que aconteceu. Tá vendo aqui em cima, ó, ele vai mostrar o tamanho da minha tela. Vou aumentar aqui, ó. Ó, deixa eu tirar o zoom aqui porque eu não tô conseguindo. Ó, agora sim, ó. Ó o tamanho da nossa tela aqui em cima. 500 e 1500, né? Vou reduzir, reduzindo e tal. O que é a ideia? Quando a nossa tela for menor que 600 pixels, ele vai aplicar o light blue. Então, ó, vamos reduzir mais um pouco. Ó, reduzindo e tal. Ó, aqui ele já está aplicando. Por que ele está aplicando, ó, em 1000 e pouco? Tá vendo que a nossa tela ela tá dividida em dois, certo? Ó, aqui dá pra gente ver, na verdade, ó. Ó, aqui, ó, result size. Ó, a gente tá com size de 962, eu acho. Ó, 962. Se a gente reduz o tamanho da tela, reduziu. Quando a gente chegar em 600, ó, 650, 600 pixels, ó, menor que 600 pixels, ele aplica determinado CSS. Bom, para o nosso caso aqui, a gente não vai usar especificamente esse CSS root aqui, tá? Assim, ó, aqui, inclusive, tá? Só para constar, essa parte aqui, essas condições que a gente consegue fazer uma variação enorme desse tipo de configuração, tá? Então dá para fazer bastante coisa. Se tu voltar aqui, ó, nesse W3 Schools, tu consegue ver várias coisas, ó, questões de breakpoint, né, o desktop, o fone, tu consegue adicionar vários tipos de configuração dependendo dos tamanhos das tuas telas, tá? Mas olha só, como eu estava comentando então, a gente não vai usar especificamente esse CSS. A gente poderia, mas olha só, a gente está usando o Tailwind CSS por trás, não tá? Top. Então, já que a gente está usando o Tailwind, por que a gente não dá uma olhada se o próprio Tailwind CSS não tem alguma configuração dessas para nós? Olha só, vamos jogar aqui, ó, Tailwind CSS Breakpoints. E aí eu já vou explicar para vocês aí que raios é esses breakpoints. Bom, pesquisando por Tailwind CSS Breakpoints, a gente vai chegar aqui, ó, nessas configurações. Então olha só, a gente tem Customizing Screens, Responsive Design e aqui, ó, nessa parte, na verdade aqui é o Tailwind versão 1, né? Eu acho que esse cara aqui é o que a gente está procurando. É esse aqui, ó. Era nessa parte que eu queria te mostrar. Ó, a gente está na última versão do Tailwind CSS, é a exata versão que a gente está usando. E olha só, Responsive Design, né? Use Responsive Utilities Variants to Build Adaptive User Interfaces. O que ele está dizendo aqui? A gente vai utilizar as utilities, né? Que são as classes utilitárias de variantes para construir designers, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa nesse sentido aí no inglês, não tá muito bom nessa parte. Mas o que acontece, né? Quando a gente está definindo layouts responsivos, a gente costuma quebrar a nossa aplicação em breakpoints, ou seja, em telas, em tamanhos de telas específicos. Então vamos supor, do tamanho 0 até o, sei lá, 300 é um breakpoint tal, do tamanho 300 até o 600 é outro tamanho, e assim por diante. Então a gente cria tamanhos de telas para aplicar determinados CSS específicos. O Tailwind CSS não é diferente disso, ele já traz para nós pré-configurados alguns tamanhos de telas específicos que são os mais comuns de serem utilizados. Então olha só, a gente tem aqui, ó, o SM. O SM é um tamanho mínimo de 640. Então, o que isso aqui significa? Que o SM, o estilo que for colocado através do SM, a gente já vai ver como isso aqui funciona, ele vai ser aplicado para aquele determinado elemento se o tamanho total da tela for
até 640 pixels, né? Ou seja, se for até ou maior que 640 pixels. Se for o MD, então ele vai ser pelo menos 768 ou maior do que esse valor. Então ele vai usar o AMD. Senão o LG, a mesma coisa. Então ele vai fazer sempre assim, tipo, o que acontece? O Tailwind CSS, ele segue a linha de desenvolvimento do Mobile First. Então, primeiro, em teoria, a gente desenvolve uma tela mobile, depois a gente desenvolve uma tela maior que mobile, né? E a gente vai crescendo, né, conforme a necessidade. Então, o normal é tu primeiro desenvolver uma tela pequena, depois as telas maiores. No nosso caso, e como vai ser a maior parte dos casos, no final das contas, a gente está fazendo ao contrário. Então, a gente está criando uma tela grande, depois a gente está criando uma tela menor. Então, olha só como é que funciona. A gente tem aqui, ó, por exemplo, um MG. O MG, a imagem, né? No mobile, por exemplo, ele vai ter um tamanho aqui, ó, de 16. Quando tiver num tablet, essa imagem vai ter um tamanho de 32, que seria o MD. Se for uma tela larga, ele vai ter um tamanho de 48, né? Então vai ser 48 ou maior que isso, né? O LG ou maior que isso. E aqui, ó, tu consegue ver certinho todas as variações, tudo como é que funciona essa parte de breakpoints dentro do Tailwind. Aqui, ó, inclusive ele explica sobre essa parte aqui, ó, Working Mobile First. Ó, então, por padrão, o Tailwind CSS usa o Mobile First Breakpoint System, ou seja, ele usa o sistema de quebras Mobile First, né? Tipo, primeiro móvel, alguma coisa assim. Então ele vai seguir esse padrão de primeiro ser construído uma tela para mobile, depois tu criar outras telas. Vamos ver aqui, ó, no nosso projeto, como é que esse sistema aqui de breakpoints vai funcionar para a nossa aplicação. Então, olha só, vamos abrir aqui, ó, o Visual Studio Code de volta. E aqui a gente tem o nosso header. Eu vou fechar o nosso terminal, a gente já está com a aplicação rodando. E aqui, ó, a gente tem o nosso nav. Dentro do nosso nav, a gente tem os nossos links aqui. Ó, cada LI desses é um link, esse cara é outro link e esse aqui é outro link. A gente tem os nossos links. Aí o que acontece? Vamos lá. Primeiro caso de uso. Vamos aqui através do Codarce, né? Quando a gente estiver numa tela de tablet, a gente quer que os itens estejam à direita, né? Ou melhor, o primeiro caso de uso seria o desktop, que seria tudo centralizado, certo? Beleza. O segundo caso de uso é o tablet, né? O formato de tablet. Para o formato de tablet, os links aqui, eles só tem que estar à esquerda. Como é que a gente faz para os itens ficar à esquerda? Vamos primeiro configurar o seguinte, ó. Vamos vir no nosso cara aqui, ó, vou puxar para cá, e aí, ó, vamos no Visual Studio Code, vamos pensar o seguinte, quais dessas classes aqui deixam os nossos itens centralizados na horizontal? Deve ter pensado certo, é o nosso Items Center. Então, se a gente colocar um Items Left, olha o que acontece. Eu acho que não é Left, é Start, na verdade, né? Items Start, é isso? Pera, ó, volta o Center, na verdade é esse cara aqui, ó. Então, esse aqui eu acho que pode ser Left, vamos ver. Não, é Start, aí, ó, Start. Agora sim, ó, pode ver que ele jogou nossos itens aqui, ó, lá para a esquerda, beleza? Então, este Justify aqui, a gente pode controlar ele para saber se os itens estão centralizados ou se eles estão à esquerda. Então, a gente pensa o seguinte, ó, se o Tailwind CSS funciona com Mobile First, significa que o tablet é a primeira configuração. Agora, a gente quer o desktop, que é a tela mais larga. Então, como é que a gente configura a tela mais larga? O que seria uma tela mais larga, né? Ó, a gente tem aqui os pixels da tela. Uma tela maior que 600, 700, mais ou menos. Ó, vamos ver como o Codarce aqui está funcionando. Ó, a gente tem aqui, ó, 700, 750, ó, 760 mais ou menos. 765 por aí, ó. 668. Quando a gente troca esse valor, então ele centraliza os nossos menu itens. Beleza. Se a gente olhar aqui, ó, no nosso Tailwind CSS, 768, então é o MD. Então olha só, se a gente voltar aqui, eu vou passar o seguinte, ó, MD, Justify Center. Vou deixar o mouse aqui em cima só para a gente ver o CSS. Olha só, Media, Min Width 768,
Então ele aplica o Justify Center. Essa é a configuração que a gente está fazendo. E olha só, se a gente voltar aqui na nossa aplicação, ó, aqui ó, no nosso header aqui de fato, ó, vamos aumentar a tela, 700 e pouco, 760. Quando chega no 8, olha só, ele centraliza. Então, o que é que a gente consegue perceber aqui? Ó? Que quando a gente passa o MD, o Justify Center aqui, ele vai passar a respeitar esse Justify Center depois que a gente tiver uma tela maior que 768, tá? E o Flex Start, ele sempre vai ser aplicado até que este cara aqui sobrescreva este daqui. Então, olha só, a gente tem uma hierarquia aqui das coisas, tá? Primeira coisa, o Justify, que é só a classe em si, esse cara aqui, ele é o, entre aspas, menos importante, ele é o primeiro aplicado. Depois, a gente vai ter o quê? Ó, seguindo aqui, ó, a gente tem o SM. Então, ó, se eu aplicasse aqui SM, olha o que que acontece. Vamos voltar aqui, ó. Ó, vou aumentar a tela, SM é a partir de quanto? Ó, 640. Então, ó, passou de 640, ele começa a centralizar. Ó, já centralizou. Beleza? Então, ó, este cara aqui, tá? Este aqui tem precedência em cima desse, né? Este cara aqui, ele acaba aplicando em cima desse outro conforme o tamanho da tela. Aí, se eu não passo nada depois, se eu não configuro o MD, esse é o que fica valendo. Se eu não configuro esse é o que fica valendo, certo? Agora, se eu passar o MD, aí eu posso até duplicar aqui, por exemplo, ó, a gente pode criar um outro exemplo aqui. Deixa eu minimizar essa parte lateral aqui. Eu vou passar aqui, ó, MD, e aí eu vou passar END. Olha só o que que acontece. Ó, a gente vai vir aqui, ó, centralizou, passou do 768, ele jogou lá para a direita. Por quê? O que que acontece? Primeiro ele aplica esse, depois ele aplica esse, depois ele aplica esse. Só que olha só, se eu não tiver esse aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Ó, vou reduzir, centralizou, tá vendo? Só que se eu não tiver esse aqui configurado, olha o que que acontece. Ele joga para cá. Por quê? Porque este cara aqui, ó, ele vai ficar ativado até que este daqui tome a importância, assim, ele passe a ser ativado por causa do tamanho de tela. Então, ó, se eu expandir, ó, aí ele trocou, tá vendo? Então, no nosso caso, né, aqui ele vai ficar Center. Aqui tem um espaço a mais, MD Center. Se a gente reduz, ó, pode ver que ele já jogou lá para a esquerda, certo? Agora, uma outra configuração que a gente precisa fazer neste tamanho de tela aqui ainda, que é o seguinte, o nosso padding, tá vendo que ele tá grudado aqui no canto, né? Ó, se a gente ver, a gente tem um PY de 4, certo? Vamos colocar aqui, ó, um PX de, pode ser de 8, vamos ver como é que fica com 8 de PX. Olha aí, ó, acho que ficou muito, né? Vamos colocar 6. Aí, ó, já ficou bem mais interessante, ó. Então, ó, primeiro ele está centralizado, depois ele vai para lá. Se a gente continuar reduzindo o tamanho da tela, o que que tem que acontecer? Bom, se a gente seguir este padrão aqui, quando a gente reduz o tamanho da tela, a primeira coisa que acontece é que os nossos links aqui, eles vão ser escondidos, vão estar ocultos. Então, olha só. Como é que a gente vai fazer para configurar essa parte aqui? Essa partezinha aqui, ó, é a mais complicadinha de fazer, que é justamente esconder os nossos links e fazer aparecer este botão aqui. Porque olha só, na verdade, por padrão, o botão deveria estar aparecendo. Então olha só, vamos lá, eu vou colocar do lado de fora aqui, ó, do nosso UL, ó, eu vou colocar aqui um button. Dentro desse button a gente vai colocar MD menu, deixa eu ver se é assim, ó, menu, beleza. Acho que é esse ícone que eu quero. Ó, ele já importou aqui em cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que ficou na nossa aplicação. Ó, já apareceu o nosso menu ali, o nosso ícone de menu. Beleza, vamos voltar aqui para o Studio Code. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar um espaçamento entre os nossos itens de menu ali, os nossos links, né? Para o nosso botão de menu, né? Quanto que vai ser o espaçamento? Vamos colocar aqui um gap de 6 para ver como é que fica. Olha, ficou interessante, né? Tá interessante, beleza.
Agora, outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, vai ser aumentar o size do nosso menu. Eu vou passar 24 para esse cara aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha aí, ó. Tá bem interessante, ó. 24, beleza. Com um tamanho de item de menu ok. Agora, olha o que é o ponto. Quando a gente está na tela mobile, ó, na tela mobile o nosso botão de menu aparece, beleza. Quando a gente vai para a tela de tablet, ele esconde, ou seja, MD para cima, o botão esconde. Então o que a gente pode considerar? Aqui, ó, no nosso button, eu vou passar um class name para ele, tá? E aí ele vai ser o seguinte, ó, por padrão ele vai ser visível, mas em MD para cima ele vai ser hidden. E aí olha só o que acontece. Já sumiu o nosso botão de menu. Então olha que doideira. Opa, aqui tá errado. Aqui, ó. Ó, aqui a gente está na tela de smartphone. Vou subindo o tamanho aqui, ó. Quando passar de 768, olha só, o botão sumiu. Na verdade não é 768, né? Isso é para centralizar. A gente quer que o botão suma quando for uma tela de tablet. Então, na verdade, ó, vai ser um SM aqui. Ó. Então, olha só, vamos descer aqui, ó. Ó, tela de smartphone, tela de tablet. E aí, ó, tu pode ver que o botão sumiu, certo? Agora, tem uma outra configuração que a gente precisa fazer. Lembra que o teu índice CSS ele é padrão mobile first. Então, ó, a gente está numa tela de mobile. Como que tem que ser a tela de mobile? Os nossos links aqui não devem estar aparecendo, certo? Bom, então a gente deveria fazer o seguinte, ó, vir aqui nos nossos links, aí a gente só vai ter que agrupar esses links aqui, e aí para agrupar esses caras, deixa eu ver, para agrupar esses caras e ainda assim seguir um padrão de... Não, a gente pode fazer o seguinte, ó, esses links aqui, ó, esses 3 links, ó, a gente vai aplicar uma classe para eles, que é o seguinte, ó, class name, hidden. Vai estar sempre escondido. E olha só o que acontece, sumiram. Só que olha só que doideira, se eu aumentar a tela, ó, ele sumiu o botão de menu, só que não apareceu os links. Se eu aumentei a tela, ó, também não apareceu os links. Temos um problema aqui, que é o seguinte, ó, na tela de mobile, tá certo, só que numa tela maior que mobile, ou seja, que é um SM para cima, a gente vai querer o quê? Que é um display, acho que é... A gente vai querer um block. O que é o block? No hidden, olha só, o hidden é display none. O block, ele vai ser o quê? Display block, ou seja, a gente mostra os elementos na tela. Então olha só, tela de mobile, os itens estão escondidos. Se a gente aumenta, tela de tablet, o item de menu some e os links aparecem aqui. Ó, e a gente já consegue navegar. Agora, ó, se eu expandir um pouco mais a tela, pode ver que o nosso header centralizou. Então, olha só, essa configuração aqui de header e breakpoints e tal, cara, nada disso a gente precisa de JavaScript. É tudo a base de CSS. Cara, isso aqui é muito massa de se fazer. Vamos terminar de configurar aqui. O que mais falta a gente fazer? Ó? Se a gente der uma olhada, olha só. Nesse cara aqui, a gente ainda tem este header aqui, né? Que aí tem aqui, ó, página inicial e tudo mais, né? A gente precisa configurar isso daqui. Então, olha só. Por hora, o que eu vou fazer? Fora desse UL aqui, ó, eu vou passar um H1. Eu vou passar um H1 aqui. E dentro desse H1, eu vou passar codar-se, tá bom? E aí vai ter aqui, ó, página inicial, tá? Por enquanto, ele não vai fazer a troca do conteúdo aqui de página inicial para cursos, por exemplo, ou conforme a gente navega de tela. Por enquanto, depois a gente vai ver como é que a gente consegue configurar isso daqui. Mas olha só, vamos voltar aqui, ó. Se a gente vê agora, ó, na nossa aplicação, ó, esse aqui é o nosso cara. Ó, vou reduzir, e olha só, ele deveria estar mostrando aqui, ó. Vamos dar um F5 para ver se tá. Aí, ó. Agora foi. Ele só ficou lento aqui por causa de alguma coisa do compilador ali, alguma coisa assim. Mas olha só, já carregou o nosso título. Se eu for para a tela de tablet, olha o que acontece. Ó, mostrou os nossos links, sumiu o botão de drawer, mas o nosso título continua aqui.
não é o que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? No nosso título, olha só, vou passar um class name para ele. Ele vai ser o seguinte, ó, sm, dois pontos, hidden. O que significa isso? Que olha só, se for maior que 640 pixels, então esconde o elemento na tela. Se a gente voltar aqui, ó, pode ver que já escondeu. Se eu reduzir a tela, apareceu o botão de hambúrguer aqui, né, o nosso botão de menu, e o título já apareceu aqui. Nosso ícone aqui, né, esse cara, essa logo, vamos dizer assim, esse cara continua aqui, ele sempre vai estar presente, né? Pode ver aqui, ó, tá sempre presente. Então, olha só, nessa parte aqui, beleza, vou aumentar tela de tablet, a gente consegue trocar aqui, ó, entre os links e tal. Show de bola. Se a gente expandir agora um pouco mais, ó, já ficou centralizado, que é a tela de desktop, tá? Vamos dar uma olhada no Figma aqui, o que falta a gente fazer. Ó, configurar o header para alinhar o início quando MD, beleza, a gente configurou isso daqui. Configurar o botão do drawer para aparecer quando menor que SM, show. Ajustar o tamanho do header com SX, esse aqui a gente não fez ainda. E este aqui, ó, adicionar title visível apenas em SX. Top. A gente já viu esse cara, falta este último aqui. O que é esse cara aqui, ó? Ajustar o tamanho do header quando SX. Isso aqui, ó, basicamente, ó, tá vendo essa nossa aplicação aqui? Essa aqui é oficial, certo? Ó, se eu expandir, percebe que o header, ele aumenta de tamanho? Só que se eu reduzir, ó, ele reduz de tamanho também. Isso aqui acontece por causa do padding, que é reduzido o tamanho dele. Então, ó, se a gente voltar aqui, ó, vamos reduzir, reduziu, ó, reduziu mais um pouco, trocou para mobile, só que, ó, tu pode ver que ele não reduziu os paddings do nosso header. Agora, o que a gente precisa fazer para isso aqui funcionar corretamente? Ó, no nosso nav, tá vendo que a gente tem, ó, PY4. Só que lembra que o nosso Tailwind CSS ele funciona mobile first. Então, ó, primeiro eu vou definir as classes para mobile. Que tamanho que eu quero? Querendo 2, eu acho. Ó, vamos dar um F5, aí, ó, 2, beleza? Show. Então, se mobile, o padding aqui ele é 2, no tablet, o que eu quero? Eu quero que ele seja 4. Então, a gente vai colocar aqui, ó, SM, dois pontos, PY4, beleza? Olha só, já cresceu o header. Se eu reduzir aqui, ó, reduziu o tamanho do header, cresceu. Show? Então, olha só, toda a estilização aqui, ó, com base tudo em Media Query do próprio CSS. Vamos aqui, ó, dentro do nosso Notion, vamos marcar esse cara. Agora, ó, ficou a parte do commit desses ajustes. Vamos dar uma inspecionada aqui, o que a gente fez. Olha só, a gente adicionou o ícone de menu, beleza, colocamos dentro de um button, top. Isso aqui, na próxima aula, a gente vai configurar como é que faz para fazer isso daqui, abrir o nosso drawer. A gente ainda tem que criar ele, tá? Os nossos links aqui, ó, eles são escondidos quando a gente está dentro de uma tela pequena, top, é isso daí. E aqui, ó, o nosso H1, que é o nosso title, ele é escondido se a gente estiver numa tela maior. Show, beleza. Agora, ó, vou adicionar que foi uma feat, add responsive header. Add responsive header. Show. Vamos comitar. Já tá no GitHub essas alterações. Pega o link aqui embaixo se precisar conferir alguma coisa. E deixa eu puxar o meu rosto aqui, ó, só para te dizer o seguinte. Dá um like aqui embaixo, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Comenta se tu ficou com qualquer dúvida, se ficou confuso. Essa parte dos breakpoints e quando aplica o que e tal, coloca nos comentários ali a tua dúvida que eu posso fazer um vídeo complementar aqui, tá? Um vídeo aqui, normalmente os vídeos são assim, né? Eu lanço aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é o número das aulas, né? Se ficar dúvida, se eu precisar complementar alguma coisa aqui que não ficou clara no vídeo, se algum aluno, algum dev aqui colocar nos comentários a dúvida, e eu fizer um vídeo a mais explicando aquele tópico, vai estar tipo assim, sei lá, 10.1. Então vai ser a próxima aula, tá? E aí eu vou explicar o conceito, né? Eu vou explanar um pouco melhor a dúvida, vou tirar a dúvida naquela aula específica.
Então, se tu ficou com alguma dúvida, confere para ver se a aula seguinte não é o número, ponto, alguma coisa. Talvez eu esteja explicando algum tipo de dúvida lá. E se não for, deixa a tua dúvida nos comentários que eu vou tirar ela assim que possível. Tá beleza? Dev, a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu!